Você pensa que em outubro a temporada de jardinagem está encerrada e todas as ferramentas podem ser guardadas sem preocupação até a primavera? E se eu lhe disser que é exatamente agora, entre as folhas que caem e o ar fresco, que você tem uma chance única de lançar as bases para o florescimento mais exuberante e vibrante da sua vida? Muitos jardineiros cometem o mesmo erro. Adiam todo o trabalho para a primavera e depois, em pânico, tentam dar conta de tudo. Hoje, vamos quebrar esse estereótipo. Eu vou te mostrar o top 5 de magníficas flores perenes que não só podem, mas devem ser plantadas justamente em outubro. Fique comigo e você vai descobrir como transformar o trabalho de outono na sua superforça secreta, que lhe dará um jardim incrível na próxima primavera, praticamente sem esforço. Preparado para aprender como enganar a natureza e ganhar tempo? Então, vamos começar. Antes de mergulharmos na nossa lista fantástica, vamos entender por que outubro é um período mágico para os jardineiros. Qual é o segredo? Tudo se resume a um equilíbrio perfeito. O solo ainda não congelou e retém os resquícios do calor do verão. Ao mesmo tempo, o ar já está fresco o suficiente, e isso não estimula o crescimento da parte aérea da planta. Isso cria condições ideais para o sistema radicular. Uma planta perene plantada em outubro não gasta energia em folhas e flores, mas direciona toda a sua força para enraizar, adaptar-se ao novo local e desenvolver raízes fortes antes da chegada das geadas verdadeiras. Para plantas bulbosas, como tulipas e narcisos, este período de frio, conhecido como estratificação, é vital. Sem ele, elas simplesmente não conseguirão florescer na primavera. Então, ao plantar flores no outono, não estamos apenas adiantando o trabalho, estamos operando em harmonia com os ciclos naturais, dando às plantas exatamente o que elas precisam para um começo saudável e um futuro florescimento triunfante. E quem abre o nosso desfile? A verdadeira aristocracia do jardim. Uma flor capaz de permanecer no mesmo local por décadas, tornando-se a cada ano mais exuberante e luxuosa. Sim, estamos a falar das peônias. Outubro é a melhor, a época simplesmente ideal para plantar e replantar essas belezas. O plantio na primavera é um enorme estresse para elas, podendo adoecer por um longo período e até se recusar a florir. Já o plantio no outono permite que a divisão da peônia se enraize tranquilamente e se prepare para o despertar da primavera. Imagine só, enormes e perfumadas coroas de flores nos tons mais delicados, do branco puro ao bordô profundo, que o receberão em seu jardim no início do verão. Ao plantar uma peônia uma única vez, você garante a beleza do seu jardim por muitas e muitas décadas. Não é apenas uma flor, é uma verdadeira relíquia de família que irá encantar não só a você, mas também aos seus filhos e até mesmo aos seus netos. Agora, vamos desmistificar o principal mito que assusta muitos jardineiros iniciantes. Costuma-se pensar que as peônias são muito exigentes e precisam de cuidados complexos. Isso é absolutamente falso. A peônia tem apenas uma exigência, mas ela é crucial: a profundidade correta de plantio. É aqui que reside 90% do sucesso. O segredo é simples. As gemas de renovação no rizoma devem estar a uma profundidade de não mais que 3 a 5 centímetros do nível do solo. Se você plantar mais fundo, a peônia desenvolverá uma folhagem exuberante, mas, provavelmente, não florescerá. Se plantar muito raso, as gemas podem congelar no inverno. Visualize isso assim. Você prepara um trono para um rei, mas não o enterra em uma masmorra. Encontre no rizoma aqueles biquinhos rosados ou esbranquiçados. Essas são as gemas. E posicione-as de modo que haja uma camada de terra sobre elas, com a espessura de, literalmente, 2 dedos seus. Essa regra simples garantirá a você uma floração luxuosa por muitos anos. Então, como preparar o lar perfeito para a nossa majestosa peônia? As peônias adoram sol e detestam água parada. Escolha o local mais ensolarado do seu jardim,
onde ela receba luz direta por pelo menos 6 horas diárias. A cova de plantio precisa ser preparada com capricho, afinal, a peônia viverá ali por muitos e muitos anos. Cave um buraco de aproximadamente 60 por 60 centímetros. No fundo, se o seu solo for muito pesado, adicione uma camada fina de drenagem, como pedaços de tijolo ou argila expandida. Em seguida, preencha o buraco com uma mistura nutritiva. Combine terra de jardim com composto orgânico ou humus bem curtido. Adicione um copo de cinzas de madeira e um punhado de superfosfato. Misture tudo muito bem e deixe o solo assentar um pouco. Ao plantar, espalhe cuidadosamente as raízes da peônia sobre um pequeno montículo de terra no centro, prestando atenção para que os olhos, gemas, fiquem na profundidade correta, ligeiramente abaixo da superfície do solo. Em seguida, cubra com terra, compacte levemente e regue abundantemente. E pronto, o tratamento real está garantido. Qual peônia escolher? A diversidade é imensa. Temos as herbáceas, as arbustivas, ou de árvore, e os híbridos Ito, que são uma espécie de cruzamento entre as duas primeiras. Para quem está começando, as peônias herbáceas são a melhor opção, por serem as mais fáceis de cuidar e as mais populares. Variedades como a Sarah Bernhardt, com suas flores rosa claras e delicadamente perfumadas, ou a Festiva Maxima, com suas pétalas brancas imaculadas e toques de carmim, são exemplos de clássicos intemporais. Após o plantio em outubro, é essencial aplicar uma camada de cobertura morta de turfa ou composto, com 5 a 7 centímetros de espessura. Isso proporcionará uma proteção adicional para o inverno e ajudará a reter a umidade. Não espere uma floração abundante no primeiro ano. A planta precisa de tempo para se estabelecer. Mas já no segundo ou terceiro ano, sua peônia se mostrará em toda a sua beleza, e você perceberá que todo o trabalho de outono valeu a pena. Foi o investimento mais gratificante para a beleza do seu jardim, e o segundo item da nossa lista. Esta flor é o símbolo absoluto e incontestável da primavera. Quando pensamos num jardim de primavera, a primeira coisa que nos vem à mente são elas. As tulipas, esbeltas, vibrantes e tão diversas. Para as tulipas, outubro não é apenas uma boa época para plantar. É a época, a única possível. É precisamente agora, na terra fresca e fria, que o bulbo da tulipa passa pelo período de arrefecimento de que precisa para, na primavera, brotar com um caule floral robusto e impressionante. A variedade de tulipas é simplesmente deslumbrante e surpreendente. Encontramos as simples e as de flores duplas, as franjadas e as semelhantes a lírios, as papagaio, com suas pétalas exóticas, e as elegantes tulipas Greig, com suas folhas ornamentais. Plantando diversas variedades no outono, você pode criar uma verdadeira sinfonia de cores que irá abrilhantar seu jardim desde abril até o início do verão. Vamos falar sobre o principal segredo para um plantio de tulipas bem-sucedido, um segredo que muitos ignoram. A regra clássica estabelece que a profundidade de plantio deve ser de 3 vezes a altura do bulbo. Esqueça isso. Se você quer que suas tulipas não floresçam apenas uma vez, mas voltem a florescer todos os anos, plante-as mais fundo. Para bulbos grandes, a profundidade ideal é de 20 a 25 centímetros. Por que tão fundo? Em primeiro lugar, isso protege o bulbo contra o congelamento em invernos rigorosos. Em segundo lugar, a essa profundidade, o bulbo não produz tantos bulbilhos, o que o impede de se esgotar e faz com que concentre toda a energia para formar uma única flor grande. E, em terceiro lugar, é uma excelente proteção contra ratos e outros roedores, que simplesmente não conseguirão cavar tão fundo. Imagine que você está escondendo um tesouro. Quanto mais fundo você o esconder, mais seguro ele estará. E agora, uma técnica para os verdadeiros amantes de flores. Chama-se lasanha de tulipas ou plantio em camadas. Este método é ideal para recipientes ou pequenos canteiros,
e permite obter uma floração contínua num único espaço. O princípio é simples. Você planta os bulbos em camadas, tal como numa lasanha. No fundo do recipiente ou da cova, coloque os bulbos das tulipas de floração mais tardia. Cubra-os com uma camada de terra. Em seguida, disponha os bulbos das variedades de floração intermédia, mais uma camada de terra, e por fim, na superfície, os bulbos das variedades mais precoces. Na primavera, a magia acontece. Primeiro, as tulipas da camada superior, as mais precoces, começam a florescer. Quando estas terminam a floração, as da camada intermédia assumem o protagonismo. E, para finalizar o ciclo, as variedades mais tardias. Assim, um único recipiente, ou canteiro, floresce por mais de um mês, mudando constantemente a sua aparência. O efeito é simplesmente deslumbrante. Ao escolher bulbos de tulipa, preste atenção. Devem ser firmes, pesados, sem manchas, bolor ou danos mecânicos. A base de onde nascem as raízes deve estar seca e firme. Verifique a túnica protetora. Deve estar intacta, pois protege o bulbo. Antes de plantar, é muito útil mergulhar os bulbos por 30 minutos numa solução de fungicida, como por exemplo, o Máxima. Isso eliminará possíveis esporos de fungos e protegerá as suas plantas contra doenças. Isto é especialmente importante para a prevenção do vírus da variegagem, que se manifesta em traços irregulares nas pétalas e não tem cura. Um bulbo saudável é a garantia de uma flor bonita e vigorosa. Não poupe no material de plantio, pois é a base do futuro esplendor. O nosso terceiro protagonista é um verdadeiro presente para quem busca máxima beleza com o mínimo de manutenção. É aquela flor que você planta e esquece. Apresentamos Sua Majestade, o Narciso. Vibrante, ensolarado, cheio de vida, ele é capaz de espantar a tristeza do inverno com a sua simples presença. Mas a sua maior qualidade não reside apenas na beleza, e sim na sua incrível resistência e facilidade de cultivo. Acontece que os bulbos de narciso contêm alcaloides e são tóxicos para roedores. Ratos, toupeiras e ratazanas, todos eles mantêm distância dos narcisos. Por isso, se o seu terreno sofre com a infestação desses bichinhos, os narcisos são a sua melhor opção. Plantando-os em outubro, você terá a certeza absoluta de que, na primavera, desfrutará de sua vibrante floração e não de buracos revirados. Como conseguir o efeito mais deslumbrante com narcisos? Há um truque de design muito simples. Nunca os plante um a um ou em filas retas, como soldados numa parada. Isso resulta num visual artificial e sem graça. Os narcisos são verdadeiramente belos em massa, quando criam a ilusão de uma campina natural e espontânea. Para atingir este efeito, use o método do punhado. Pegue 5 a 7 bulbos na mão e suavemente espalhe-os pelo local onde planeia o seu canteiro. Plante-os exatamente onde caíram, em alguns pontos mais densos, noutros mais esparsos. Esta abordagem cria grupos assimétricos e pitorescos que parecem ter sido arranjados pela própria natureza. Essas clareiras ficam especialmente bonitas sob as árvores ou no gramado. É uma forma simples de conferir ao seu jardim o charme de um prado selvagem e intocado. E agora, a regra mais crucial para o cultivo de narcisos, cujo descumprimento compromete mais bulbos do que todas as doenças e pragas juntas. Uma vez que o narciso tenha terminado a sua floração, jamais corte as suas folhas. Eu sei o quanto é tentador remover essa folhagem murcha e um tanto desleixada, mas é algo que nunca deve ser feito. É justamente através das folhas que o bulbo recebe os nutrientes essenciais por meio da fotossíntese, acumulando a energia necessária para florir novamente no ano seguinte. Se cortar as folhas muito cedo, você estará, essencialmente, privando o bulbo de alimento. Ele enfraquecerá, ficará menor e, em 1 ou 2 anos, simplesmente deixará de florescer.
Espere pacientemente até que as folhas fiquem completamente amarelas e caiam naturalmente no chão. Somente então elas poderão ser removidas sem causar nenhum dano. Lembre-se, a paciência neste processo é a chave para garantir uma floração anual exuberante e abundante. Quando pensamos em narcisos, é comum que a imagem de uma flor amarela clássica nos venha à mente, mas o universo dos narcisos é infinitamente mais vasto e surpreendente. Ao todo, são 13 grupos distintos de narcisos, e cada um deles é um espetáculo à parte. Encontramos os de trombeta, os de coroa grande e os de coroa pequena. Existem os dobrados, que lembram pequenas peônias em miniatura. Também há os ciclaminiformes, com suas pétalas elegantemente curvadas para trás, e os de coroa partida, que chegam a se assemelhar a delicadas orquídeas. E as cores? Ah, essas são um capítulo à parte. Não se limitam ao amarelo e branco, mas se estendem a tons de rosa, laranja, damasco e até mesmo nuances esverdeadas. Se você plantar uma mistura de diferentes grupos em outubro, garantirá uma floração duradoura e incrivelmente dinâmica. Isso porque as diferentes variedades desabrocham em momentos distintos, proporcionando um espetáculo contínuo. Não hesite em explorar e descobrir as novas facetas desta flor, que à primeira vista pode parecer tão familiar. O nosso próximo destaque é uma plantinha encantadora, capaz de operar verdadeiros milagres no jardim de primavera. Quer criar a ilusão de um rio azul serpenteando entre tulipas e narcisos, ou uma nuvem azul celeste sob a copa de uma árvore? Então, o que você precisa é o muscari, também conhecido como jacinto-uva. Essas pequenas bulbosas, com suas inflorescências densas que parecem cachos de uva, são incrivelmente charmosas e versáteis. Elas estão entre as primeiras a florescer e sua floração dura bastante, criando um belo pano de fundo para as flores de primavera maiores. Seu azul vibrante, seja profundo ou mais claro, contrasta maravilhosamente com narcisos amarelos e tulipas vermelhas, resultando em combinações de cores clássicas e sempre vencedoras. Plantá-las em outubro garante que elas surjam em abundância na primavera. Muscari é o parceiro ideal e uma planta de preenchimento perfeita. Um dos desafios de um canteiro de primavera é que as grandes bulbosas, como as tulipas, muitas vezes deixam o solo um pouco exposto aos seus pés. É aqui que os muscari entram em cena, resolvendo essa questão de forma ideal. Plante-os em um denso tapete ao redor de flores mais altas, e eles criarão uma cobertura viva e florida, que não só protegerá o solo, mas também tornará a composição muito mais coesa e acabada. Além disso, são excelentes para bordaduras de caminhos, rocalhas e para preencher a base de árvores. Sua baixa estatura faz com que não compitam, mas sim complementem harmoniosamente praticamente qualquer planta de primavera. Imagine um canteiro onde tulipas escarlates irrompem através de um tapete azul de muscari, uma visão que certamente deixará qualquer um maravilhado. Muitas vezes, escuta-se que o muscari é uma planta agressiva, que se espalha rapidamente pelo jardim e é difícil de controlar. Há alguma verdade nisso. Eles, de facto, multiplicam-se com grande facilidade, tanto por sementeira natural, quanto por bulbos filhos. Mas será que isso é realmente uma desvantagem? Se o seu objetivo é criar um efeito de naturalização, por exemplo, um prado florido no seu relvado, então essa característica é uma enorme vantagem. Basta deixá-los crescer livremente e, em poucos anos, terá um verdadeiro mar azul. Se, por outro lado, quiser mantê-los sob controlo, por exemplo, numa bordadura bem definida, também não é complicado. Simplesmente corte as hastes florais imediatamente após murcharem, evitando que as sementes amadureçam, e a cada 3 ou 4 anos, no final do verão, pode desenterrar o aglomerado de bulbos que se formou, dividi-lo e replantá-lo. Assim, a agressividade do muscari é na verdade o seu superpoder, que pode e deve ser gerido. Plantar muscaris em outubro
É uma das tarefas de jardinagem mais prazerosas e fáceis. Seus bulbos são muito pequenos, então você não precisará cavar buracos fundos. Uma profundidade de 5 a 7 centímetros será mais que suficiente. O grande segredo para um plantio de muscaris impactante é a quantidade. Aqui, a regra, quanto mais melhor, se aplica perfeitamente. Não os plante apenas em grupos de 3 a 5 unidades, pois parecerá solitário. Plante-os em grandes grupos, de 20 a 30 bulbos ou mais, para criar um tapete de cor denso. Você pode cavar uma pequena trincheira ou uma área na forma desejada, espalhar os bulbos no fundo e simplesmente cobri-los com terra. É muito mais rápido do que plantá-los um a um. Os muscaris são absolutamente pouco exigentes quanto ao solo e podem crescer tanto em pleno sol quanto em meia sombra leve. São a flor ideal para jardineiros iniciantes e para quem valoriza seu tempo. E, finalmente, chegamos ao quinto item da nossa lista. São os primeiríssimos, os mais audaciosos e os mais aguardados mensageiros da primavera. Imagine a cena. Os restos de neve ainda podem estar espalhados, a terra está cinzenta e sem vida, e de repente, rompendo o solo congelado, surgem pequenos pontos de luz vibrantes e trêmulos, brancos, amarelos, lilazes. São os crocos. O seu aparecimento é um sinal inegável de que o inverno foi vencido e a vida regressa. Plantar estes pequenos bulbos em outubro é como enviar uma carta para o futuro, que lhe trará a alegre notícia da chegada da primavera antes de todos os outros. A sua floração dura pouco, mas o impacto emocional que nos proporcionam é imenso. Ao ver os primeiros crocos, você sabe com certeza, a primavera chegou. Uma das maneiras mais populares e encantadoras de usar crocos é plantá-los diretamente no seu relvado. Na primavera, quando a relva ainda não começou a crescer ativamente, o seu jardim pode transformar-se num tapete florido verdadeiramente mágico. O efeito é simplesmente deslumbrante. Para conseguir isso, basta usar uma faca ou uma pequena pá para cortar um pedaço de relva, levantá-lo suavemente, colocar alguns bulbos de croco por baixo e, em seguida, voltar a posicionar a relva no lugar. Escolha para este propósito os crocos botânicos ou selvagens. Eles são mais baixos e naturalizam-se com mais facilidade, espalhando-se de forma mais perene. Um detalhe importante: após a floração, não deve cortar a relva imediatamente. É crucial deixar que as folhas dos crocos, tal como as dos narcisos, murchem completamente. Geralmente, isso leva cerca de 6 semanas. Por isso, a primeira poda do seu relvado terá de ser adiada. Mas acredite, a beleza que resulta vale cada dia de espera. Todos os crocos dividem-se em 2 grandes grupos: as espécies botânicas e os híbridos holandeses de flor grande. Mas qual é a diferença? Os crocos botânicos, como o Crocus thomasinianus, são menores e mais delicados. Eles florescem mais cedo que todos os outros e multiplicam-se muito bem, formando grandes touceiras com o tempo. São ideais para naturalizar em relvados ou debaixo de árvores. Já os híbridos de flor grande, como o nome indica, têm flores maiores e mais vistosas, com cores vibrantes. No entanto, florescem um pouco mais tarde e não se multiplicam tão ativamente. Ficam maravilhosos no primeiro plano de canteiros, em alpinários ou em vasos. Para um efeito visual máximo, o ideal é plantar os 2 tipos. Os botânicos abrem a estação, e os de flor grande dão continuidade e tornam o jardim ainda mais vibrante. Os açafrões têm um pequeno problema. Os seus bulbos são um verdadeiro festim para os ratos. É muito desanimador plantar 100 bulbos no outono e na primavera não ver uma única flor. Como proteger os seus tesouros? Existem várias formas. A mais fiável é usar cestos de malha especiais para a plantação de bulbos. Ao plantar os bulbos nesses cestos, os roedores simplesmente não conseguirão alcançá-los. Outra opção é, na altura da plantação, adicionar ao buraco algo espinhoso, como agulhas de pinheiro ou abeto,
ou algo com um cheiro forte, por exemplo, um pouco de unguento de Vishnevsky. Alguns jardineiros também aconselham polvilhar os bulbos com pimenta caiena ou pimenta vermelha picante no momento da plantação. Seja qual for o método escolhido, um pouco de precaução em outubro irá garantir que desfrute plenamente da delicada e comovente floração dos açafrões no início da primavera. Assim, para recapitular, peônias, tulipas, narcisos, muscaris e crocus. Este é o nosso quinteto magnífico que vai transformar o seu trabalho de outono em pura magia. Dedicando apenas algumas horas em outubro, você não estará apenas plantando flores. Você estará fazendo um investimento inteligente na beleza do seu jardim, economizando um tempo precioso na primavera e trabalhando em harmonia com a natureza, proporcionando às suas plantas o início ideal. E a grande sacada é esta: enquanto a maioria acredita que a temporada de jardinagem está encerrada, você, com esse conhecimento, pega sua pá e cria a magia. E na próxima primavera, quando o seu jardim estiver literalmente transbordando de cores e aromas, e enquanto os seus vizinhos estarão apenas começando seus plantios, você estará simplesmente saboreando uma xícara de café e compreendendo que o grande segredo de um jardineiro não são os míticos dedos verdes, mas sim um bom planejamento e o conhecimento desses pequenos, porém muito importantes, truques. Obrigado, por ter assistido a este vídeo até o final. Se ele foi útil para você, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder novos segredos de jardinagem. E agora, uma pergunta para você. Quais plantas perenes você planeja plantar neste outono? Ou talvez, você tenha uma flor favorita para o plantio de outubro que eu não mencionei? Compartilhe sua experiência nos comentários. Vamos criar a comunidade mais florida.